Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos para a palavra. Pegue a sua Bíblia, abra comigo em Romanos capítulo 5, versículo 1. Deus aqueceu demais o meu coração com essa palavra, e ao prepará-la, eu fui às lágrimas várias vezes, porque de fato a revelação do amor de Deus é tudo que nós precisamos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos ler esse texto? A palavra do Senhor diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler juntos esse texto? Fala assim, vamos lá, 1, 2, 3 e... Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala assim comigo, fala: eu tenho paz com Deus, porque eu fui justificado diante de Deus por meio de Cristo. Se fui justificado, não há condenação sobre a minha vida. Amém, irmãos? Essa é a verdade de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, porque a sua palavra nos liberta, porque a sua palavra, ó Deus, enche os nossos corações. Nós temos paz com o Senhor, não estamos, ó Deus, numa mentalidade de dívida. Nós não temos, ó Pai, motivo algum para estarmos pesados diante do Senhor. Pelo contrário, o Senhor nos libertou de todo fardo, de todo peso. Eu quero declarar que nessa manhã, se alguém entrou aqui, ó Deus, nesse lugar, com um coração cheio de pesar, olhando para o Senhor como se estivesse devendo, eu quero declarar que o Senhor vai libertar essas pessoas dessa mentalidade de escravidão, dessa mentalidade de dívida. Eu abençoo cada pessoa que está aqui e declaro que a tua palavra vai penetrar não só na mente, mas no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, se você crê que de fato você foi salvo, você de fato pode viver em paz. A realidade é que só vive em paz quem entende isso. O mundo vive em conflito. O mundo não consegue entender essas verdades, porque o mundo vive debaixo de um outro sistema, de um sistema de merecimento. O mundo só consegue ter uma falsa paz, não é nem uma paz completa, uma falsa paz, quando ele acha que ele está fazendo bem para alguém, quando ele acha que ele está beneficiando alguém por meio das suas obras. Mas no mundo do Espírito, na palavra de Deus, nós não precisamos fazer nada para termos paz. Por quê? Porque nós temos paz por meio daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. É a obra de Cristo que nos conduz a uma vida de paz. Se você crê de fato nisso que nós acabamos de ler, que nós fomos justificados mediante a fé, então isso quer dizer que você foi salvo. Só foi salvo de fato quem crê nessa verdade. Mas não apenas isso, além de ter sido salvo, você foi justificado, você foi redimido para sempre. Essa é a maior verdade da palavra de Deus. Ser redimido quer dizer que a sua dívida foi paga. Quer dizer que a conta que estava no céu com o seu nome foi rasgada. A cédula de dívida foi rasgada. Eu sei que muitas pessoas querem vir para a igreja para ouvir uma palavra de peso, de confronto, que fala umas boas verdades. É isso que as pessoas querem ouvir. As verdades que de fato não são verdades. Porque a verdade mesmo que eu tenho para dizer a seu respeito, e hoje você veio aqui para ouvir a verdade, não as verdades. As verdades que os religiosos falam é falar do seu pecado. Mas por que eu vou ficar falando do seu pecado se todos eles já foram cancelados na cruz do Calvário? Por que eu vou ficar jogando na sua cara os seus erros? Por que eu vou ficar aqui colocando na mesa a conta, a sua dívida, se elas já estão todas pagas? Não faz sentido, não faz sentido. Então, uma vez que você foi justificado, agora sim, você pode desfrutar da paz
para com Deus. Porque é o seguinte, paz não é um sentimento. É isso que o crente precisa entender. A paz não é um sentimento, a paz é uma posição. A paz é uma posição, porque mesmo estando debaixo de um ambiente de muito conflito, de muita dificuldade, as circunstâncias são contrárias, você ainda assim pode desfrutar de uma grande paz. Pastor, esse é um mistério que eu não entendi ainda. Como é que eu consigo viver em paz estando no meio de conflitos? Porque a paz não tem a ver com sentimento, é uma posição. Se você sai da posição da paz, algo muito sério acontece. Você perde o favor. Porque quando você perde a paz, quando você sai da posição da paz, você sai da posição de se ver debaixo do favor. Eu vou te explicar melhor isso. Deixa eu te explicar algo. Vou pegar como exemplo minha equipe aqui, o meu time. Imagina só que o obreiro Leonardo deve uma grana preta para o pastor William. Está devendo, está com dívida, né? Emprestou um dinheiro, fez um negócio e tal, acreditando que ia ter retorno, não teve. Eu te pergunto, quando você está devendo para alguém, você fica bem? Não fica. Então é o seguinte, o obreiro Leonardo chega até empolgado num lugar, de repente ele olha para o lado e vê o pastor William. Aí já fica incomodado, corta caminho, corta volta, não é assim? Aí imagina só, que eu chego para o obreiro Leonardo e falo para ele o seguinte: obreiro Leonardo, final de semana eu vou descer para a praia, feriado eu vou descer para a praia, e eu estou perto do pastor William. Eu falo, mas vamos comigo? Por estar perto do pastor William, o que ele vai dizer? Não, pastor, eu não posso ir. Não pode ir, vamos cara, vamos lá comigo. Não, pastor, eu não posso. Por quê? Porque se ele aceita a minha proposta de ir para a praia comigo, o que o pastor William vai pensar? Miserável, tem dinheiro para ir para a praia e não me paga, sem vergonha. É assim mesmo, é desse jeito, é descarado. Não, deixa eu te falar, quem está devendo se torna escravo da dívida. Quem tem uma consciência de dívida vive com pesar no coração, vive com aquele peso no coração, sim ou não? Não é? Ele fica ali, ele fala, puxa vida, eu estou devendo por irmão, não é? Eu estou devendo para ele, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou para a praia com o pastor? Não, quem está devendo nem se diverte, não tem paz, se torna escravo da dívida, e é muito ruim isso. Mas imagina só, que o obreiro Wellington, muito rico e muito generoso, ele sabe da dívida do obreiro Leonardo, e ele me procura, fala, pastor Alex, eu fiquei sabendo que o obreiro Leonardo está devendo um dinheiro para o pastor William. Pastor, senti no meu coração, vou pagar a dívida do Leonardo com o pastor William. E ele chega então para o pastor William e fala, quanto que o Leonardo te deve? Aí o William fala, é tanto. Ele fala, nossa, todo esse dinheiro realmente não é qualquer pessoa que poderia pagar, mas eu posso pagar. Eu tenho dinheiro, eu sou rico e eu vou pagar. Então é o seguinte, quanto que ele deve? Tanto. Então toma o que ele deve e toma mais um tanto, porque se ele fizer mais dívida, o dinheiro já está pago adiantado, para na verdade ele não ter problema com você. Tá tudo certo? Tudo certo. Só que o obreiro Wellington vai viajar e não consegue avisar o obreiro Leonardo. O que ele fala para mim? Pastor, é o seguinte, eu não vou conseguir falar com o obreiro Leonardo, não é um negócio de se falar para o WhatsApp, mas faz um favor para mim, pastor, avisa o Leonardo que eu paguei a dívida dele. Posso contar com o senhor? Eu falo, pode contar. E o Wellington vai viajar. Só que eu, esquecido que sou, não me lembro de avisar o Leonardo que a dívida dele já está paga. E nós estamos aqui, no ambiente da convivência. O Leonardo deve alguma coisa para o William agora? Deve ou não deve? Mas ele sabe. Como é que ele vai estar diante do William? Mal. Meu Deus, cara.
estou aí com esse negócio, tem que resolver, como é que eu vou pagar e tal. E por um equívoco meu, porque eu na verdade não avisei, porque eu esqueci de avisar o Leonardo que a dívida dele está paga. Eu não me lembrei, mas o Leonardo, por não ter consciência da dívida paga, tem problema de relacionamento com o pastor William. Não consegue se relacionar livremente com o pastor William. Agora, o obreiro Leonardo não tem dívida, mas não foi avisado. O pastor William tem problema com o Leonardo agora? Não, pelo contrário, o pastor William está feliz com ele. O pastor William chega do lado, e aí, meu amado, tudo na paz? Oi, meu amado, dá um abraço aqui. Aí dá um abraço meio de lado. Dá um abraço direito. Dá um abraço, né? Aí o Leonardo fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Estou devendo para o cara. O cara é um falso. O cara é um falso, só pode ser um falso, porque eu estou devendo para ele, ele fica me tratando com amor. Aí o pastor William vem aqui, compra um... Poxa, o pastor William está muito feliz com o Leonardo. Não é? Além de ter pago a dívida, ter a dívida recebida, ainda está com crédito. O que o pastor William vai fazer? Não, eu no mínimo tenho que... Eu vi que ele não está bem, eu vou comprar um café, um salgado na cantina e vou levar para ele. Aí o pastor William chega com um salgado e um café para o Leonardo e dá para ele. Ele falou, eu estou devendo para o cara, o cara vem me agradar? Não, peraí. Esse negócio está esquisito, não tem como. Está estranho. Deixa eu te falar, irmão. Aí eu pego e me lembro. Esqueci de avisar o Leonardo. Não falei para ele. Aí eu chego para o Leonardo e falo para ele. Mano, esqueci, cara, de te avisar, cara. Mas o obreiro Wellington pagou a sua dívida com o pastor William, cara. O Leonardo fala, você está brincando comigo. Não, mano, estou falando para você. Ele pagou sua dívida, está tudo certo, está tudo resolvido, está tudo pago. Aí o Léo fala assim, você tem um comprovante? Você tem aí a prova de que ele pagou a dívida? Cara, eu não tenho a prova, mas eu estou te contando a verdade. Eu não acredito nisso, não é verdade. Eu acho que você está entendendo aonde que eu quero chegar, né? Você está manjando aqui do meu exemplo. O Leonardo não deve nada, mas vive debaixo de uma condenação. Por quê? Porque embora a dívida tenha sido paga, ele não acredita que a dívida está paga. E continua vivendo a sua vida debaixo de peso e debaixo de condenação. Qual que é o nosso problema? Você sabe que a dívida daquelas pessoas que estão lá fora está paga. Mas o que a gente faz? Não avisa. Eu não sei se já te avisaram isso. Eu não sei se já comunicaram essa verdade para você. Mas diante de Deus, olha nos meus olhos. Quando a gente vai falar uma verdade, a gente tem que olhar olho no olho, não é? Eu não tenho comprovante, né? Extrato. Mas eu preciso te avisar. O seu nome no céu está limpo. Sua dívida está paga. Você não deve mais nada. Pode continuar vivendo a sua vida cristã debaixo da paz. Porque o Senhor não tem nada pesando contra você. Eu preciso te avisar, o seu irmão mais velho chegou e pagou toda a conta. Pagou pela dívida que você tinha, pagou pela dívida que você faz hoje e pagou pelas dívidas que você vai fazer mais para frente. Está tudo resolvido, está tudo pago. Você pode dar um glória, você pode dar um glória a Deus aí nessa manhã. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, não sei se você está pasmo com a história, ou se você está entendendo bem o que eu estou pregando, mas eu estou te dando uma excelente notícia. Assim somos nós. Nós precisamos avisar as pessoas que a dívida está paga, que elas não precisam viver debaixo de condenação, porque Jesus já pagou a conta toda no Calvário. Pagou tudo.
Se você crê no que Jesus fez na cruz, tirando os seus pecados, removendo a sua maldição, removendo a sua vergonha, então você é justificado pela fé. Deixa aquele versículo projetado para mim, por favor. Romanos 5:1. Ok? Justificado pela fé. Não tem nada a ver com as nossas obras, porque a sua justificação foi por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é a condição para você receber, para você tomar posse dessa dívida paga? Crer, porque você foi justificado mediante a fé. A dívida dos que estão lá fora está paga. O que eles precisam fazer para poder receber a verdade dessa dívida paga? Crer. É só crer. E esse é o nosso papel, irmão. Foi isso que nós fizemos aqui ontem no Impacto com Deus. Nós avisamos aqui cerca de 170 pessoas que a dívida que elas tinham no céu está paga. Nós só avisamos ela. Nós só falamos do amor de Deus. Nós só ministramos o amor de Jesus. Ok? Então o acesso a essa graça ocorre quando você tem paz com Deus. Vai para o versículo 2, por gentileza. Olha o que o versículo 2 diz. Por intermédio de quem? Jesus, né? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Presta atenção. No que você tem que estar firme? No que você tem que estar firme? Não é nas obras, é na graça. Você obteve acesso à paz por meio da fé, e esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Irmãos, o acesso a essa graça ocorre quando você desfruta de paz com Deus. Preste atenção, essa expressão no grego, traduzida, né, pode ser traduzida de duas maneiras. Tanto temos paz com Deus, como tomamos posse da paz de Deus. Porque é uma verdade também. Você tem paz, mas você tem que tomar posse da paz. Como eu falei, a paz é uma posição. Muitos crentes agem como se Deus fosse seus inimigos. Dá um pouco mais de retorno para mim, por gentileza, no som, que eu estou um pouco sem voz, eu preciso me ouvir mais. Então, nós não podemos agir como se Deus fosse nosso inimigo. Tem gente que se relaciona com Deus esperando sempre o pior. Por quê? Porque ele acredita mais na capacidade do diabo de atacá-los do que no poder de Deus para protegê-los. Eles acreditam que Deus é capaz de deixar eles à mercê dos ataques de Satanás. Ele acredita que Deus é um Deus cruel, um pai cruel, que deixa o filho se dar mal para aprender uma lição. Sabe, irmãos, o nosso Deus, Ele não é um Deus cruel. Precisa de mais retorno, por gentileza. Ele não é um Deus cruel. E se temos uma boa opinião de Deus, não conseguimos exercitar uma boa opinião de Deus, nós vamos exercitar a fé. Por quê? Porque a fé pode ser definida como ter uma boa opinião sobre Deus. A Bíblia diz que Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. Dando glória a Deus. A palavra glória significa grande peso. Mas esse peso da glória aqui não é um peso que é negativo, tá? Aquele peso que traz dificuldade, não. O peso da glória fala de ter grande importância, sabe? Tem peso. É quando você fala para uma pessoa assim: olha, a sua amizade tem um grande valor para mim, tem um grande peso. A sua amizade de fato conta na minha vida. Então glória é render a Deus um reconhecimento da importância que Deus tem na nossa vida. Então quando a Bíblia diz que Abraão deu glória a Deus, isso quer dizer que Abraão foi fortalecido na fé. Irmão, quando Deus fecha uma porta na sua vida, isso quer dizer que Ele está abrindo outra maior. Então, se Deus permitisse que você tivesse sucesso em uma área que é uma vocação inferior, você nunca progrediria para o seu propósito superior.
Porque quando Deus fecha uma janela, é porque Ele está prestes a abrir sobre você o telhado. O problema é que nós nos apegamos àquilo que a gente acha que é melhor. E sabe por que nós nos apegamos ao que nós achamos? Porque nós não temos a audácia, a ousadia de crer em quem de fato Deus é para nós. Nós estamos sempre achando que Deus está segurando a mão. Nós estamos sempre achando que Deus não está dando tudo que Ele prometeu para nós. Mas de fato, Deus está prestes a nos dar algo extraordinário. Nós nos apegamos àquilo que é tão pequeno, que é tão inferior àquilo que Deus quer nos dar. Então, meu amado, abre o seu coração para a verdade da palavra. É importante que você tenha essa paz, que você tenha uma boa opinião sobre Deus. Não importa o que você esteja passando, tenha sempre uma opinião sobre Deus. Pastor, eu estou no meio de problemas. Pastor, eu estou passando por dificuldades. Creia, meu irmão, que os seus problemas, suas dores, suas lutas estão contribuindo para o seu bem. Aquele limão que jogar na sua cabeça pode ser transformado numa boa limonada suíça. Não é? Eu meditando ainda na história de Abraão com Deus, irmãos, não sei se eu estou exagerando, mas eu preciso de mais retorno, me perdoe. Quem que está no som, que eu não estou vendo ninguém lá na mesa? Meu amado, por gentileza, com amor e carinho, porque eu estou forçando demais a minha voz, eu tenho que pregar tarde ainda. Isso, agora ficou top, amado. Ó, te amo, isso é uma bênção na minha vida. Então, vamos voltar para Abraão. Quando Deus disse para Abraão: Abraão, toma o seu filho, teu único filho, a quem amas, e oferece-o em sacrifício, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Gênesis 22, 2. A Bíblia diz que Abraão tinha uma opinião tão boa a respeito de Deus. A maneira como Abraão enxergava Deus era uma maneira tão convicta do amor de Deus, que quando Deus pediu para Abraão ofertar o seu próprio filho, Abraão pensou: esse Deus é fera. O que será que ele está planejando? Não é possível. Ele está pedindo para eu entregar meu filho. Já sei, Deus está pedindo para eu entregar meu filho para depois Ele ressuscitá-lo, para a glória ser maior, porque Deus me prometeu o filho, Ele não vai tirar o filho de mim, entendeu? Ele acreditou que mesmo que sacrificasse o seu filho, Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Então preste atenção, enquanto Abraão subia de um lado a montanha, levando consigo o seu filho, a lenha e o cutelo para executar o serviço que Deus mandou para ele, Abraão subia para o cume do monte de um lado. Mas como que Abraão subia? Quando o filho perguntou para Abraão: pai, tem um negócio esquisito aqui. O senhor disse que nós íamos subir para oferecer sacrifício para Deus. Estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo os ofertantes, mas não estou vendo a oferta. O que foi que Abraão respondeu para o filho dele? Deus proverá para si o cordeiro. Quando Abraão falou isso, do lado de cá do monte, do outro lado do monte, Deus cochichou no ouvido da ovelha: ó, você sobe esse morro e fica paradinho, tal lugar, assim se assado, porque a chave que liberaria a ovelha para subir para o sacrifício ser aceito foi a disposição de Abraão de crer
que Deus proveria o cordeiro. Então, com o coração cheio de fé e com uma boa opinião a respeito de Deus, Abraão enfrentou o pior momento da sua vida, a pior crise da sua vida, crendo que desse lado ele estava com a circunstância ruim, mas do lado de lá Deus estava vindo com a provisão. Então, enquanto ele subia em direção ao sacrifício, a ovelha subia, a oferta subia em direção ao cume do monte. E quando Abraão chegou naquele lugar, preparou a oferta, amarrou o filho em cima do altar para oferecer o sacrifício, Deus já tinha provido o cordeiro. Abraão podia ver o cordeiro? Abraão estava vendo o cordeiro? Ele não estava vendo o cordeiro, mas o coração dele, em fé, sabia que na hora certa Deus ia aparecer. Nem que fosse para ressuscitar o filho. Ele não sabia do cordeiro, mas do coração Abraão já sabia. Sabe por quê? Porque Abraão tinha uma boa opinião a respeito de Deus. Por que você sai da posição da paz? Porque você ainda não aprendeu a ter uma boa opinião a respeito de Deus. Você sempre acha que existe o risco de Deus te deixar na chapada. E você perde a paz. Por que você vive atribulado? Porque você não está no lugar da paz. O lugar da paz é o lugar da convicção de que Deus virá em seu socorro. É ter uma boa opinião a respeito do que Deus pensa sobre você. O que aconteceu foi que Abraão não precisou sacrificar o seu filho, porque Deus proveu o carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Da mesma forma, Deus não vai sacrificar você, porque Deus já proveu o seu filho. Você não precisa morrer hoje, meu irmão. Deus já matou o filho dele. Deus já matou o cordeiro que nos livra de todo o pecado. O que eu tenho que fazer agora, pastor? Consciente dessa verdade, é importante que você tome posse da paz de Deus. É importante que você receba a paz de Deus no seu coração, porque depois que você toma posse da paz de Deus, aí sim você pode desfrutar da graça que é o favor imerecido. Projeta Jó, capítulo 22, versículo 21, por gentileza. Jó 22, 21. Olha o que diz aí: reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim sobrevirá o bem. Alguns cristãos não estão em paz quanto às pessoas do mundo. Por quê? Porque as pessoas do mundo, elas não podem desfrutar da paz. Mas um crente, eu e você, irmãos, não damos conta de viver uma vida amarrados na ansiedade, aflitos com o dia de amanhã, ansiosos a respeito do que pode acontecer de mal. Preste atenção, o grande mal desse século se chama ansiedade. Crise de ansiedade, crise de pânico. O que é a ansiedade? É o desespero pelo mal que poderá vir sobre a pessoa. É o mal que ainda não veio, mas é um medo tão terrível, tão forte, que a pessoa fica com expectativa do mal. Por isso ela fica ansiosa, por isso ela fica mal, por isso ela perde a paz, por isso ela perde o sono, por isso não sai do quarto, por isso chora sem motivo aparente. Por isso ela na verdade fica desesperada, porque ela não tem expectativas boas a respeito do dia de amanhã. Por isso que eu estou te ensinando que a paz é uma posição, não é um sentimento. Pastor, eu não sinto paz. Você não tem que sentir, você tem que se posicionar na paz. Você tem que crer no que a palavra de Deus diz e fique firme na sua fé. Fique firme naquilo que você ouviu da parte de Deus. Deus fez seres humanos
e não fazedores humanos. Você nunca tinha pensado nisso, né? Seres humanos, de ser, e não fazedores, de fazer. Você foi feito para ser, e é isso que importa. Você foi feito filho. Você foi feito filho. Você foi recebido como filho. Não tem nada a ver com o que você fez, tem a ver com o que você creu. Uma obra que já foi executada e você simplesmente se tornou participante porque você acredita que foi por você. Nós somos muito viciados em fazer. Nós acreditamos que só somos importantes pelo que fazemos. Mas isso não é verdade, irmão. Não é verdade. Preste atenção. Eu ouvi uma entrevista, que nessa entrevista estavam falando a respeito da obra de Da Vinci. E aí estavam falando sobre os quadros e tal, sobre a importância da obra de Da Vinci. E o repórter perguntou algo para um estudioso das obras de Da Vinci, falou para ele: escuta, deixa eu te fazer uma pergunta. Da Vinci deixou alguma coisa além dos quadros? Existe, sei lá, um estudo, um esboço, um papel que Da Vinci deixou ali com um rascunho das obras dele? Existe? O estudioso falou: rapaz, até hoje nada foi achado a respeito do que Da Vinci fez além de suas obras. Mas eu posso te afirmar com todas as letras, que se houvesse algum rascunho que comprovadamente tenha sido feito por Da Vinci e tivesse a assinatura dele, esse mero papel valeria milhões, só por ter sido feito por Da Vinci. Então não é uma questão da obra, é uma questão de quem. Quem te planejou? Quem te fez? Não interessa se você é uma obra concluída ainda, se você já é uma obra concluída, ou se você é um projeto de uma grande obra. Eu posso te dizer, foi o Deus de toda a terra que te fez. E o que importa não é quem as pessoas veem hoje, é quem te fez. Quem te fez foi o Senhor. E se foi Ele que te fez, você tem um valor maior do que qualquer valor monetário dessas terras possa comprar. Às vezes, sabe, irmãos, a prosperidade que Deus tem para nós, ela não vem porque nós temos um comportamento e um pensamento limitado. No livro de Jó, nesse texto que nós lemos, né, diz que uma vez que você se reconcilia com Ele, você tem paz e a prosperidade lhe será restaurada. Não é? A continuação do versículo vai dizer isso. Então, às vezes, essa é no primeiro, né? Então, essa prosperidade será restaurada. Às vezes, irmãos, essa prosperidade que Deus tem para você, ela virá depois de uma reviravolta financeira, de uma perda. Você perdeu dinheiro, você fez um mau negócio, e você fala: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Pedro passou por isso. Pedro passou a noite inteira pescando, e não pegou nada. Alguém poderia falar: é um fracassado, não tem sucesso, olha aí, não entende nada de pescaria. Mas quando Pedro voltou para o cais, quando ele voltou para a beira do mar, ele se encontrou com Jesus. Quando os pescadores estavam preparando as suas redes, depois de trabalhar uma noite toda e não pegar nada, o Senhor veio até eles e disse: alguém tem uma sogra que precisa de cura? Foi isso que Jesus disse? Não. Mas Jesus deu a eles um barco tão cheio de peixe, que o barco quase afundou. Precisou de mais pessoas para ajudar. As pessoas estavam famintas na montanha. Ele não disse: quem aqui precisa de cura? Mas ele deu comida. Sabe, irmãos, Ele não está interessado em quanto você pode dar a Ele e o que você pode fazer para Ele. Ele está interessado em quanto você crê que Ele pode fazer na sua vida. Seja qual for a sua
necessidade. O Senhor fará o que é relevante para você. O Senhor fará o que é importante para você. Mantenha a sua paz. Mantenha a sua paz. Projeta para mim 1 Pedro 3,10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Irmãos, a única coisa que nós precisamos buscar é a paz. E uma vez que você entende a graça, você precisa viver em paz com essa graça. Por quê? Porque graça e paz andam juntas. Esse é o cumprimento do Novo Testamento. Como é que eu começo o culto aqui? Como é que eu falo? A primeira vez que eu apareço no culto para dizer qualquer coisa, o que é que eu digo para você? A graça e a paz do Senhor sejam multiplicadas sobre a sua vida. É bom porque não é só graça e paz, elas podem ser multiplicadas, elas podem crescer na sua vida, não é? Esse é o cumprimento do Novo Testamento. E por que nós falamos graça e paz? Porque elas andam juntas. Você sabe que paz no hebraico é shalom, shalom, e no grego é eirene. Se você se chama Irene, seu nome é paz no grego, não é? Shalom é paz, e significa paz nas suas emoções, paz nos seus relacionamentos, paz em seu corpo, completude e plenitude. É, portanto, uma palavra muito abrangente, mas shalom acompanha a graça, que vem primeiro, graça e paz. Algumas pessoas confundem, falam paz e graça primeiro, mas não tem como, porque primeiro você recebe a graça, depois você vive em paz. Primeiro você recebe a graça na sua vida. Ao receber a graça, você recebe junto a sua irmã gêmea, a paz. Não tem como você receber a graça e viver debaixo de confusão, conflito. Porque você só vive sem paz quando você esquece da graça. Se você esquece da graça, você não consegue viver em paz. Só vive em paz de verdade quem tem consciência da graça. Amém? Essa é uma verdade. Então veja bem, em Isaías 53:5 diz que o castigo que nos traz a shalom estava sobre ele. E eu não sei se você sabe, mas shalom é paz e shalem é pagamento. É uma palavra muito próxima da outra. Então você só tem o shalom porque aconteceu o shalem. Alguém pagou a dívida. Shalem aconteceu, você recebeu shalom. É isso que diz Isaías 53:5. O castigo, o pagamento que estava sobre ele, nos trouxe a paz. Entendeu? Então a paz só foi possível porque o pagamento foi feito. É muito interessante que a palavra paz e completude tenha como raiz a palavra que significa pagamento. Porque Jesus pagou para que pudéssemos ter paz. Eu quero te dar um exemplo de shalom na Bíblia e o milagre que aconteceu. Tem na palavra uma bela história de uma mulher sunamita que era rica, você vai lembrar disso. O profeta Eliseu, ele sempre que passava por ali, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 16, já projeta para mim. O profeta Eliseu passava sempre por ali e aquela mulher sempre dava hospedagem para ele, sempre o abrigava na sua casa para um dia, para uma pernoite. E aquela mulher olhou para o marido um dia e falou assim: amor, eu percebo que esse homem que sempre fica aqui em casa, ele é um santo homem de Deus, e sempre que ele vem nós somos abençoados. O que você acha? Vamos construir um quarto para ele em cima da nossa casa, um quarto de tijolos, um quarto bem feito. Vamos colocar lá uma cama, uma mesinha, uma cadeira e um candeeiro, uma lamparina lá para ele. Porque quando ele vier para cá, ele vai poder descansar tranquilo nesse quarto.
Eliseu ficou tão constrangido, e eles fizeram assim. E quando Eliseu passou por lá de novo, ela falou: olha, profeta, nós construímos um quarto só para o Senhor. Faz o seguinte, fica hospedado lá. E quando Eliseu subiu, quando ele viu tudo aquilo, ele falou assim: que é isso? O que essa mulher fez para mim? Quanta dedicação, quanto amor, quanta honra. Ele falou: não, eu preciso retribuir para essa mulher o bem que ela fez para mim. E ele chega para a mulher e perguntou para ela, falou: viu, o que você precisa? Qual é a sua necessidade? Porque você me abençoou tanto, eu quero suprir uma necessidade sua. Me diz, qual é a sua necessidade? Ela falou: não, Eliseu, você não está entendendo. Eu tenho tudo que eu preciso, eu sou muito rica. Não, você não precisa de um favor. Quer que eu falo com alguém? Porque o profeta era alguém muito bem relacionado, conhecia as pessoas mais importantes daquela época. Falou: não, eu posso falar com o rei, eu posso falar com alguém, com autoridade, e ele pode, na verdade, te abençoar, estender a proporção da sua terra. O que você precisa? Ela falou: não preciso de nada não, pode ficar tranquilo. Eliseu não ficou em paz. Ele chamou o servo e falou: Geazi, o que essa mulher precisa, cara? Me ajuda a pensar. Geazi falou: Eliseu, ela não tem filhos, ela não pode ter filhos, ela é sozinha com o marido. Eliseu falou: é isso. Eliseu chamou a mulher e falou assim: olha, daqui a um ano, quando eu voltar aqui, você vai estar com seu filho nos seus braços. Ela falou: não prometa isso, não é possível, isso não vai acontecer, imagina, isso é impossível de acontecer. O que aconteceu? A mulher engravidou. E dali a um ano, quando Eliseu passou por lá, a mulher estava com o filho nos braços. Ela teve o filho, como o homem de Deus havia prometido. O menino cresceu. E depois de ter crescido, um dia saiu para trabalhar na roça com o seu pai. E lá, trabalhando na roça, ele ficou muito doente. 2 Reis, capítulo 4, versículo 20. Adianta um pouquinho. 20. Ele o tomou, é 19. Disse o menino a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: pega o menino e leva ele para sua mãe. Leva o menino para a mãe dele. Versículo 20. Isso. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e então o menino morreu. O menino morreu. Então, Eliseu não estava ali, mas a mãe pegou o menino e levou o menino para o quarto do profeta. Ela pensou: a cama do profeta é ungida, tem vida nessa cama, porque o profeta, quando vem, deita por aqui. Então eu acredito que eu colocar o meu filho, esse menino vai ficar bem. Mas o menino morreu. Eliseu estava em outro lugar muito longe. Ele era um homem de Deus muito ungido. E ela acreditava que a cama dele também tinha essa unção. Então a sunamita colocou seu filho morto na cama de Eliseu, fechou a porta do quarto e saiu. Versículo 22. Deixa eu ver se é o 22. Chamou o seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. 23. Perguntou ele: por que vais a ele? Não é dia de festa da lua nova e nem sábado. Ela disse: não faz mal. Para nós é uma frase, mas no original não é uma frase, é uma palavra. Sabe que palavra que é? Shalom. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Nós vamos ter paz. Não precisa. O que está acontecendo? Por que vai procurar o profeta? Ela disse: não faz mal. O marido não entendeu muita coisa, porque ele não sabia que o filho tinha acabado de morrer. Em português, essa expressão foi traduzida como não faz mal, mas no hebraico é shalom. A frase não faz mal é: tudo vai ficar bem. Irmão, quando você não souber o que dizer, diga simplesmente: paz. Tudo vai ficar bem. Versículo 24. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia
e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. E partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao encontro dela e dize-lhe: vai tudo bem contigo? E o teu marido? E o teu menino? E ela respondeu: paz, vai ficar tudo bem. Irmão, sinceramente, eu sou pai. Eu sou pai. Só de imaginar que um dos meus filhos tenha morrido, o meu coração já começa a enfraquecer. Você imagina essa mulher? Alguém pergunta: está tudo bem? O coração dela está quebrado. Mas ela disse: vai ficar tudo bem. Ela não sabia o que responder, mas ela decidiu responder o que o coração dela cria. A confissão da mãe foi apenas shalom, mas Deus mostrou para o homem de Deus o que havia acontecido. Nós achamos que quem ressuscitou a criança foi Eliseu, mas na verdade quem ressuscitou o filho foi a fé da mãe. Foi a fé que a mãe tinha em Deus. Meu amado, eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei como você veio para esse culto nessa manhã. Mas eu quero desafiar você. Tenha fé em Deus. Tenha fé no que Deus pode fazer. O inimigo sempre quer nos calar pelo medo. Mas na hora mais difícil da sua vida, diga com o seu coração cheio de fé no que Deus te prometeu: vai ficar tudo bem. A sunamita não teve medo, ela disse shalom. Então o homem de Deus voltou com ela, o homem de Deus orou pela criança, e a criança ressuscitou dos mortos. Não subestime o poder da sua fé, não subestime o poder das palavras que saem da sua boca. Se no meio da crise, se no meio da batalha, se no meio da luta, com seu coração cheio de fé, na posição da paz, você disser shalom, vai ficar tudo bem. Deus vai se mover em seu favor, vai mudar as circunstâncias e de fato tudo ficará bem com você. Aleluia! Amém! Nós temos paz, mas por meio do que, pastor? Nós temos paz por meio do sangue. Muitos escritores da nova era se tornaram religiosos. Eles usam o nome de Deus e até falam do amor incondicional de Deus, falam até da graça agora, mas se você ler com atenção, é uma graça sem cruz, é uma graça barata, é uma graça que não tem a ver com o que Jesus fez na cruz. Mas se você entender, irmãos, é como se a queda não tivesse acontecido. É uma graça de Deus, como se todos já tivessem crido, sem precisar do sangue de Jesus. Mas é muito importante que você entenda que existe uma coisa chamada de falsa paz. Falsa paz. Na noite da primeira Páscoa, lá em Êxodo, ainda no Egito, quando Deus estabeleceu a Páscoa, Deus, Ele ordenou que os seus filhos sacrificassem um cordeiro, e que o sangue do cordeiro fosse aspergido na parte de cima da porta e na parte lateral da porta. Vou mostrar de novo. Na parte de cima da porta e na parte lateral da porta. O sangue aspergido na porta dos hebreus aponta para a cruz. E quando eles criam, a palavra diz que o anjo da morte viria sobre o Egito para matar os primogênitos. Dentro da casa, os hebreus estavam comendo o churrasco, a carne do cordeiro. E à meia-noite, quando o anjo da morte veio, os hebreus não precisavam sair do lado de fora para ver se de fato o sangue estava lá.
Eu não acredito que 10 para meia-noite os hebreus saíram da porta. Deixa eu ver se está bem certinho aqui o sangue. Não, beleza, está aqui. Então tá, vamos lá, vamos ficar lá dentro, vamos acreditar. Eles não precisavam ver o sangue, eles só precisavam crer. O sangue foi colocado. O sangue foi colocado. E se o sangue foi colocado, nós estamos guardados. Vamos comer carne. Vamos desfrutar da vida. Vamos ficar em paz. Ainda que lá fora haja morte, guerra e destruição. Debaixo do sangue, nós estamos guardado pelo sangue do Cordeiro da cruz. Fique de pé. Aleluia. Irmãos, Êxodo 12, 13. Olha o que o texto diz. Êxodo 12, 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, por sobre vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Escuta o que eu vou te falar, presta atenção. E aqui está a chave de tudo que eu estou pregando para você hoje. Deus perguntou quem estava bem, quem era obediente para receber o livramento? Eu só disse: tome sobre si o sangue. Tome sobre si o sangue. Quem creu e tomou sobre si o sangue, recebeu o livramento. Agora deixa eu te perguntar, será que não tinha nenhum hebreu que tinha brigado com a esposa? Será que não tinha nenhum hebreu que tinha acabado de dar uma boa lição de moral nos filhos? Será que não tinha hebreu que estava devendo? Será que não tinha hebreu, que tinha brigado no futebol da última terça-feira? Fala, Jesus. Será que não tinha nenhum hebreu que havia falado uma palavra torpe, uma palavra errada, um palavrão? Mas independente do que os hebreus haviam cometido naquele dia, Jesus disse: eu virei com livramento sobre vocês. Sobre vocês eu porei o meu sangue, e sobre aqueles que o meu sangue estiver, você poderá viver em paz, porque a paz é uma posição. Suponha comigo que algumas pessoas em uma casa israelita dissessem assim: sabe de uma coisa? Deus ama todos, Deus está sobre todos. Deus não fará mal a ninguém, Deus não vai julgar ninguém não, Ele não vai trazer juízo sobre nós. Ele até falou esse negócio de sangue, eu nem entendi muito bem, matar um cordeiro, passar sangue não sei aonde. Não, Deus é bom, Deus não vai fazer nada disso. Eu vou ficar bem descansado aqui na minha casa, ficando em paz, porque Deus é assim, Ele é bom para todos. De fato, Deus tem paz disponível para todos, mas ela não pode ser acessada por todos. Se algum hebreu naquele dia ousou pensar dessa forma, a morte visitou a casa dele. Mas a todos os hebreus que creram, mataram o cordeiro inocente e puseram o sangue do cordeiro sobre os umbrais e as vergas das portas, houve livramento sobre a sua casa, houve bonança. Deixa eu te falar uma coisa: Deus ama, mas Deus precisa agir com justiça. Mas você pode falar: pastor, mas esse discurso está tão parecido com o discurso dos religiosos, porque eles falam Deus é amor, mas Deus também é justiça. Irmão, eles falam desprovido de entendimento, eles falam sem compreender de fato o que é a justiça de Deus. Porque se eles acham que a paz pode ser desfrutada sem o sangue, eles estão terrivelmente enganados. Porque
Se houvesse uma casa sem sangue, aquela casa experimentaria sim da justiça e do juízo de Deus. Mas porque Deus te ama, Deus definiu que você não precisava morrer. Essa é a expressão do amor de Deus. E a justiça, pastor? A justiça está em que Deus puniu o seu pecado, mas não foi em você, foi em Cristo Jesus. O pecado foi punido, o pecado foi punido, foi pago, mas não foi você que pagou essa conta, foi Jesus. Pastor, tem um trem esquisito, porque Deus me ama, mas eu pequei, e agora? Ele tem que executar o juízo. Pois é, na cruz, o amor de Deus por você e a justiça se beijaram, porque o amor que Ele tinha por você se encontrou com a justiça que Ele executou em Cristo Jesus. Agora, todo aquele que crê, ao declarar que confessa Jesus como seu Salvador, que Ele veio em carne, viveu uma vida santa, morreu na cruz sem ter nunca pecado, mas recebeu sobre Ele os nossos pecados, aquele que ousa declarar isso, desfruta do amor de Deus e recebe do outro lado a justiça de Deus que está em Cristo Jesus. Muitos crentes não estão aproveitando a jornada, não estão tendo paz com Deus. Por que eles não têm paz com Deus? Porque não tomaram posse dela. Irmãos, não se orgulhe de não ter aplicado o sangue. Tem crente que bate no peito: você está vendo tudo que eu possuo? Também eu sou um crente fiel, eu dou o dízimo, eu não traio minha mulher, eu não xingo, eu não tenho vícios. E toda vez que ele bate no peito, ele traz para si a justiça própria. E cada vez que ele traz para si a justiça própria, ele se afasta do favor. Não, irmão, você vai ter muitas coisas assim. Você vai ser muito abençoado, você vai ser muito próspero, você vai gozar de plena saúde, a sua casa é guardada, é protegida pelo Senhor, mas não tem nada a ver com a sua obra, tem a ver com a obra dele, porque Deus te ama, Ele providenciou o pagamento das suas culpas, né? Aqui Jesus é o obreiro Wellington que pagou a conta do Leonardo para o pastor William. O que o Leonardo precisa para desfrutar dessa realidade? Simplesmente crer que de fato o obreiro Wellington pagou a conta dele, e se ele crer, ele vai poder desfrutar do relacionamento com o pastor William, com tudo que está disponível, porque o pastor William agora se tornou alguém muito rico, recebeu uma riqueza muito grande, e pode na verdade dar ao obreiro Leonardo tudo que ele precisa, e o Leonardo não está devendo mais nada para ele. Se ninguém te avisou, deixa eu te avisar: você não deve nada nos céus. Se você crê em Jesus, saia por aquela porta ali hoje com o coração leve. Pastor, mas eu pequei. Pois é, o seu pecado foi lançado na cruz do Calvário. Descanse na paz, descanse na paz, mantenha essa paz e receba o favor de Deus sobre a sua vida. Deixa eu orar por você. Senhor, eu quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos e declarar sobre eles, ó Deus, a paz que excede a compreensão, a paz que excede todo entendimento, a paz, ó Deus, que traz calmaria em meio às ondas agitadas, em meio ao mar agitado, em meio à tempestade. Pai, eu quero declarar que eles desfrutarão da posição da paz, não do sentimento de paz, da posição, porque foi para esse lugar que o Senhor chamou cada um deles. Em nome de Jesus, eu abençoo a igreja e eu declaro que nós somos aqueles que avisam os lá de fora que não tem dívida mais, que eles só precisam crer que o pecado já está pago, que a dívida foi resolvida, o problema da dívida está resolvida. Nós só precisamos avisá-los de que está disponível um lugar, o lugar da paz. Em nome de Jesus eu declaro que o Senhor nos levanta nesses dias para desfrutar e para viver essa paz, em o nome de Jesus.
Aleluia. Amém. Coloca a mão no seu coração e repita comigo: Senhor Jesus, eu sei que o seu amor me alcançou e hoje eu posso desfrutar da sua paz e viver o seu favor, não pelo que eu faço, mas pelo que Cristo fez, não pelo que eu mereço, mas pelo que Ele merece, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que você possa desfrutar de uma semana abençoada, cheia de favor. Amém. Se nessa semana o diabo tentar assaltar você, arrancar sua paz, você fecha os seus olhos, respira fundo e diga assim: Shalom, está tudo bem. Se você está subindo com problema por um lado, por outro lado o Senhor já está subindo com a provisão. Em nome de Jesus, essa é a verdade a seu respeito. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Um abraço, irmão, do seu lado aí.